Olá, boa noite, amigos e amigas queridas. Terminando um final de semana, como de hábito, aos domingos, neste mesmo horário que nos reunimos para vivenciarmos o Evangelho do Cristo. De que forma? Trazendo Jesus para os nossos lares, refletindo sobre os seus ensinamentos, aplicando-os na medida da nossa necessidade, mas, sobretudo, entendendo. Então, queria já ir cumprimentando os amigos e amigas aqui, a Ame Eliane, a Sueli hoje está pelo Instagram. Boa noite, Sueli. Depois me diga como está recebendo aí. Tassimara, muito boa noite. José Roberto Moreira Araújo, querido amigo. Nós... Tá ok, tudo bem. Então, como de hábito, nós fazemos este momento especial para mudarmos quando necessário. Não é sempre, às vezes não é necessário, mas às vezes, dependendo das demandas de cada núcleo familiar, as demandas podem estar exorbitando das possibilidades de sustentação, de suportação das dores, né, que são muitas, a gente sabe disso, porque se nós estamos trabalhando para aprimorar as nossas habilidades e conquistar as nossas virtudes, e vai ser com dores frequentemente, mas as dores, elas devem ter um limite suportável. Mas Jesus já nos deixou essa ferramenta para isso. Boa noite, Luciene Ferreira. A Sueli, nem reparei que entrei pelo Insta. Tudo bem, Sueli. Queria até que você me desse um reporte, está ouvindo bem, porque você diz assim, está ótimo, né? Então, eu acredito que áudio e vídeo estejam ok. E o pessoal do Facebook, lembrando bem que a nossa plataforma é o StreamYard, tá? Para transmitir para o Facebook. E todos já ouviram ou tomaram conhecimento de que nós dispomos de um canal no YouTube no qual nós alocamos os vídeos, não alugamos, quer dizer, colocamos ali, disponibilizando os acessos a todos os vídeos das playlists, e já está com um acervo considerável de em torno de 1.000 vídeos. Então, começamos lá em 2020 e caminhamos até esse presente momento. E, mais uma vez, eu tenho que registrar, como você já deve estar até se perguntando, pela ausência da nossa querida companheira, a Leila. A Leila está a braços com demandas de ordem familiar. A gente sabe que, de vez em quando, somos convidados a esse testemunho também, né? Mas as trincheiras, no jargão militar, não podem permanecer desguarnecidas. Então, nós, com a grata satisfação, aqui iniciamos mais este momento. Bom, ainda temos um minuto, então vamos fazer os agradecimentos. A Sueli agora voltou para o Facebook. Não, ok, tudo bem, Sueli. Fique à vontade, onde achar melhor. Flávia Svensson, nosso boa noite também. O Marcos Teixeira. Quem mais aqui? A Inês Luquezzi. Luciane Ferreira, já falamos. Geraldo Rodrigues. Tá tudo bem, queridos amigos e amigas. Então, vamos dar início ao chefe Gustavinho também. Boa noite. Você estava meio desaparecido, a impressão minha. Ou seja, você está, na verdade, contribuindo para que nós elevemos o nosso padrão vibratório, e de antemão nossos agradecimentos aí. E a Suzy Giovannoni também. Sintam-se todos cumprimentados. A Sueli está assim, Iracélia também Bueno.
a Roseli Maria Ferrigo. E vamos então dar início às atividades da noite. Momento este que nós abrimos ao acaso, salvo a melhor orientação, que às vezes eu seleciono uma página específica. Mas aí geralmente é o acaso, do livro Ceifas de Luz. É um livro simples, pequeno, aliás, é compacto, né? Um livro de bolso, mas com profundas mensagens. E é de autoria de Emmanuel, pela mediunidade psicográfica do Chico, querido Chico Xavier. A mensagem de número 9 tem por título Perda Irreparável. A perda irreparável. É um registro do apóstolo Paulo, lá na carta a Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede como andais. Emmanuel, comentando, nos diz: aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem e, quase sempre, a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto e, por vezes, numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, é a simples medida de esperança e de fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada a cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, e a evidência no mundo, frequentemente, não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparsa em todos os ângulos do campo em que se te desdobram a existência, e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará conta a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, são os doentes, felizes e infelizes, que comparecerão ao acerto com a justiça indefectível, e guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana. Porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Então, apropriadamente para os nossos dias, são os dias tormentosos que vivemos, e agradecidos, irmãos queridos, congraçando-nos com aqueles do outro plano da vida, que nos orientam, nos inspiram, nos intuem, para que nós possamos prosperar na senda
em que os nossos débitos e as nossas demandas morais nos situaram na atual jornada terrena. E que nessa noite possa se fazer luz em nossos lares, espantando as trevas, os miasmas, as desolações que aí porventura estejam, e até a dor insidiosa de uma doença pertinaz possa abrandar-se, para que possamos recordar-nos de que Jesus, o médico das almas, nunca nos deixou e jamais nos deixará entregues à nossa própria sorte. Que assim seja. A Niva, Niva, tudo bem? Niva de Azuki. E a Rita de Cássia, também completando o nosso quadro de plateia seleta, nossos agradecimentos e cumprimentos. E vamos dar sequência à leitura e reflexão, não somente uma leitura, mas nós refletindo, absorvendo a essência do que está relatado no Evangelho segundo o Espiritismo. A semana passada, nós lemos os 10 mandamentos, aqueles que foram entregues ao profeta Moisés e que deu, que gerou o decálogo, de verdade, é o código divino. E aí Kardec, avançando nosso conhecimento hoje, já, aliás, dando sequência, ainda o item 2, Kardec comenta, após a leitura que fizemos, que estudamos, sobre o decálogo. E ele nos recorda que é de todos os tempos e de todos os países essa lei. E tem, por isso mesmo, caráter divino. Ele está se referindo à lei divina. Só para voltar um pouquinho, antes do registro decálogo, ele diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito. Então, diz assim. Agora, ainda, diz assim, na lei mosaica há duas partes distintas, que é a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar. Então, vamos falar primeiro sobre a lei de Deus. Kardec, então, avançando, ele diz ainda: todas as outras são leis que Moisés decretou. Lembremos que Moisés era um patriarca, então ele tinha poder de juiz, de legislador também. Mas vamos ver como é que ele formulou essas leis. Na verdade, são decretos, Obrigado que se via ele a conter, pelo temor, um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Fica fácil entendermos isto se nós recordarmos que os egípcios, durante 400 anos, são 4 séculos, manteve cativo aquele povo hebreu. E, naturalmente, ao longo de todas as gerações que sucederam dentro do cativeiro, eles cresceram assim, mais ou menos indisciplinados. A única coisa que provavelmente os mantinham ali cativos era a força do seu opressor. Mas é mais ou menos como a gente prende, por exemplo, um cão feroz, às vezes até botando numa jaula, para preservar a garantia, a segurança daqueles que estão no entorno. E quando ele se vê solto, ou ele se evade, ou ele é libertado, então ele dá asas aos instintos ou os hábitos que ele gostaria de ter alimentado durante todo aquele tempo. É mais como um instinto sofreado. Então, Moisés, ele tinha, ele, aliás, percebeu a necessidade disso. Porém, para fazer valer os decretos dele, ele tinha que atribuir a esses decretos uma origem divina. Nós não ignoramos que ainda hoje
sob um outro enfoque, mas com outras ferramentas, entretanto, o mesmo método, submete-se muitos os povos na base da religião, prometendo castigos e recompensas, nem sempre devidas. Ou melhor, nem sempre merecidas. Né? Mas adiantando, ele diz assim: para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, observamos por aí que a prática é antiga. Né? A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, nesse sentido, ou seja, impressionar, é fazê-los respeitar. Ou seja, eu tenho uma cesta de onde eu tenho vários truques onde eu posso tirar. Os truques, geralmente, são elementos de castigo, de uma forma de infundir medo naqueles a quem eu me dirijo e que eu quero dominar. E aí, com esse mesmo propósito, atribuiu-se a Moisés, fala assim, olha, os decretos que eu estou escrevendo aqui foi Deus que mandou. E vai por aí. Então, esse Deus tinha que ser um Deus terrível, né? Um Deus vingador, que premia os bons, castiga os maus, e durante muito tempo, até o advento do Cristo, ainda prevaleceu isso. É evidente que aquele que incluíram entre os seus mandamentos aquele quem? Deus, né? Não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Nós observamos hoje, na civilização atual, que há muitas propostas legislativas em vários países, e conforme a sociedade, a cultura, para melhor conduzir os elementos ou os entes que compõem a sociedade, garantindo-lhes os direitos, que são direitos naturais, mas que eles são adaptáveis, isto é, as leis, elas são frequentemente, falando das leis humanas, elas são reformadas e, por isso mesmo, elas carecem de estabilidade, diferente das leis divinas, porquanto as leis divinas, elas são, sim, imarcessíveis, elas são imutáveis. Mas já no item 3, vamos falar sobre o Cristo. E aí Kardec diz assim, Jesus não veio destruir a lei. Que lei? A lei de Deus. Mas veio cumpri-la, desenvolvê-las, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Observe aqui que houve uma transição em torno de 700 anos entre o decálogo divino entregado no Sinai a Moisés e o advento do Cristo. Então, nesse tempo, Kardec está dizendo assim, por isso é que se nos depara, o verdadeiro sentido é adaptá-lo ao grau de adiantamento dos homens. Não podemos, por exemplo, querer que uma criança, ainda iniciando o aprendizado das primeiras letras, queira entender os fundamentos da física, da astrofísica, da química. Então, é necessário que haja um tempo, um transcurso para assimilar os conhecimentos anteriores, para depois avançar para o seguinte. É isso que Kardec está dizendo aqui. E diz ainda, quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, ele quem? Cristo, aliás, o Moisés, né? As modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações
por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição. Agora é Jesus que estabelece isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando ainda, aí estão a lei toda e os profetas. Jesus aqui neste momento, nesse mandamento, ele sintetiza tudo o que estava estabelecido lá no Decálogo. Observe a sabedoria do Cristo. Então, ele, como enviado divino, ao qual ele se referia frequentemente como meu Pai, então ele aqui coloca este mandamento que supera todos os outros, porquanto outro mais nos será necessário se cumprirmos este. Amar a Deus acima de todas as coisas. Respeito, reflexão, não é submissão, é entendimento das leis divinas e, acima de tudo, como ainda não podemos ver a Deus materialmente, nós então observamos ou registramos a sua presença naquele que está mais próximo da gente. Daí, amar ao próximo como a si mesmo. E ainda, fazendo referência à passagem do evangelista Mateus, que está logo no item 2, Kardec se refere assim: por estas palavras, aí abre aspas, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, fecha aspas. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Então, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. E aqui eu faço uma provocação reflexiva para vocês, falar assim, será que está muito distante esse tempo em que a terra não passarão? Nem o céu? E veja bem, diz aqui, até que este cumprimento seja praticado de maneira integral na Terra inteira. Se nós observarmos hoje e colocarmos em vermelho no planisfério, que é o mapa da Terra, vamos ver quantos países hoje, são mais de 200, em quantos deles existem conflitos. E se sinalizarmos ou com um pino, ou então marcado em vermelho, vamos ver que ainda estamos muito distantes. Quantitativa, numérica e qualitativamente também. Agora, aí para encerrar já a reflexão da noite, que já está fechando o nosso momento, né? Ele ainda diz assim, efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, falando lá, a lei de Moisés, né? Aliás, o Decálogo, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Então, olha, não pode valer só para eles. Tem que ser bonzinho com todos. Ou então, medianamente severo, disciplinador para com todos. Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Solicitude é proteção divina, o amparo do nosso Pai, que não fez nenhum diferente. Se estabeleceu diferenças culturais entre os povos, é no sentido de que eles se busquem, para que nos pacifiquemos. Então, com essa reflexão, vamos fechando o item 3, né? E para a semana que vem, iremos para o item 4. Eu gostaria que vocês marcassem item 4 para o próximo domingo. Assim, supondo que já o tenha feito, vamos agora cumprimentando a Maria Dolores, a Rita de Cássia já falamos,
Então, nós hoje estamos em 13 aqui no Facebook e temos 3 no Instagram. Ô, Luiz Felipe, meu neto querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Ainda não tinha registrado a sua presença, tá pelo Instagram. Ok. Então, amigos, nós vamos mais uma vez convidá-los a que antes de que nós recolhamos-nos intimamente para fazermos as nossas exortações habituais, que cada um pegue o seu copinho de água, mantenha-o à parte, porque durante o momento que nós pedimos, os fluidos essenciais, como Hahnemann já ensinava, ou seja, cada partícula que é acrescentada num recipiente, ou seja, o elemento líquido, que é um copo, copinho ou copão, a garrafa, porque há muitas pessoas também que preferem e podem fazê-lo sim. Reserva, por exemplo, um vasilhame maior, de tal forma abastecer-se até o próximo domingo. Nós falamos sobre isso na semana passada, repetindo para que fique bem claro que existe essa possibilidade também, não só da magnetização da água para o dia de hoje. Então, vamos, neste momento, isolarmos-nos ou esquecermos as nossas dificuldades, as nossas preocupações imediatas e voltarmos nossos olhares em rogativa, impregnada de sentimentos de amor, de entendimento e de alegria ao nosso Pai misericordioso. E que Deus, em toda a sua magnificência, propicie a cada um de nós e a cada um daqueles de nós que sejam distantes ou próximos, amigos e até também pelos nossos inimigos, vamos rogar o entendimento e a bênção divina a favor deles. Sobretudo aqueles que se acham em condições de miséria, seja miséria física ou miséria moral, e que muitas vezes, ostentando o riso, eles têm uma chaga no coração. A brasa que lhes queima, quiçá o remorso, pelo cultivo das virtudes ainda não assimiladas totalmente, mas e principalmente pelas atitudes viciosas que ainda carregam, que neste momento desça também sobre eles a misericórdia divina. E que agora nós vamos nos colocar à disposição para recebermos os benefícios do passe, esse passe espiritual, e certamente aí nos seus lares, onde cada um de vocês se encontrem, é um ente querido lá no outro plano da vida, ou aqueles mensageiros que tenham sido designados para isso, aponham sobre cada um de nós esses bálsamos equilibrantes e refazedores das nossas energias, através desse mecanismo de transmissão de energia magnética, a que chamamos de paz. Agradecendo ao Pai pela presença amorosa de emissários que vêm em teu nome junto a nós e que nos inebriaram
das águas, mas, sobretudo, dessas energias que verteram a nosso favor e que sejam assimiladas pelo nosso tônus cardiovascular e, a partir daí, derivando para todos os outros órgãos, onde as enfermidades frequentemente se alojam, para que possa abrandar, serenar-nos o ânimo e entendermos, se não for possível, a melhora imediata, mas a resignação, para que possamos, afinal, apacentando a nós próprios, irradiarmos em torno de nós esse entendimento, essa graça que vós nos concedeste neste momento. E assim sendo, convido a todos que neste momento abram seus olhos lentamente, identificando no seu ambiente, no entorno, lentamente, e que assim possa ser. Graças a Deus. Olha, Manuel Cosme dos Santos, querido primo. Vai, tudo bem, primo? Muito obrigado. Então, amigos, nós registramos aí mais outras presenças, agradecendo a todos. Lembrando que amanhã, às 20 horas, nós teremos uma preleção com o tema... Vou provocar vocês um pouquinho. É acomodação moral. Eu tenho certeza que o tema será muito palpitante e aplicável a mim, para começar, né, que elaborei esse tema e compartilharei com vocês. Então, fazendo mais uma vez um convite a todos aqueles que, porventura, não puderam estar neste momento presente e aqueles que estão, que o divulguem, pois recordemos que o tesouro que nós, onde somos despossuidores, eles têm que chegar lá na outra ponta. Muitas vezes as pessoas que estão complicando as suas vidas, as nossas vidas, são aquelas pessoas que ainda não conhecem ou não receberam esse tesouro. Elas são credoras nossas. Então, os nossos canais são Instagram, Facebook e também temos o Telegram e o WhatsApp, 19 99 341 6316. Repetindo, 19 99 341 6316. Lembrando também que aqueles que queiram solicitar preces a favor específico de alguém, solicitamos que eu faça através do WhatsApp com esse número, e nós, na terça-feira, prepararemos uma listagem onde eles, recolhidos no momento da prece, estarão recebendo os benefícios solicitados. E sempre agradecendo ao Mestre Jesus, fiel dispenseiro de todos nós, para que nos provenha com o melhor que seja a nosso favor, nem sempre aquilo que nós queremos. E com essa certeza, vamos fechando as nossas atividades de hoje. E pessoalmente, eu gostaria de responder a cada um, mas são muitos. Então, vou resumindo, dizendo o seguinte, que Deus dê a cada um de vocês, aos seus lares, aos seus familiares, seus locais de estudo, de trabalho, um ambiente apropriado, para que possa cumprir mais uma etapa, que é a semana que ora se inicia, e que nós possamos, mercê de Deus, nos vermos na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá, fiquemos em paz com Deus.